O irmão Eduardo era da CCB, tinha o seu canal com muita audiência, muitos inscritos, fazia o Pod Crente. Saiu da CCB e vamos ver o que ele vai falar aqui. A paz de Deus, Brasil! Muito obrigado, você sempre está conosco aqui no canal. Muito obrigado pela sua preferência. Você que já é inscrito no canal, Deus que te abençoe. Muito obrigado mesmo. Você de todos os lugares do Brasil, todas as cidades e até do exterior, que sempre está juntinho comigo. Você que ainda não é inscrito no canal, Deus abençoe você também. Você pode se inscrever, ajude o nosso canal a chegar com mais conteúdos para você. E aqui nós vamos estar trabalhando assuntos concernente à palavra de Deus. Vamos trazer tudo em campos fiéis, teológicos e nada para ofender ninguém. Sabemos que muitas pessoas vêm aqui no nosso comentário e enche nós de ofensa, mas você está perdoado em nome do Senhor Jesus, tá bom? O nosso querido, amado irmão Eduardo, juntamente a sua esposa, eram da congregação cristã no Brasil e ele é filho de ancião da congregação. O irmão Eduardo lançou, na época, o Pod Crente e assim fez muitas podcasts, um Pod Crente com muitos irmãos do ministério e também sem ministério. Passou um tempo meio sumido e ninguém mais sabia dele. Mas agora ele vem com uma declaração bombástica que nós vamos ouvir juntos. Mas será que ainda lembra como é que faz isso? Vamos ver. Graça e paz a todos, eu sou Eduardo Vasco e você está no primeiro vídeo do canal Transbordando Graça. Tô de volta e solta a vinheta. Bom, gente, vou ser direto e reto. Eu sei que nesse meio tempo onde estive sumido aí, muitos de vocês já sabem o que aconteceu, outros ainda não. A maioria já sabe que nós mudamos de igreja, outras pessoas ainda não sabem, mas antes de recomeçar a minha história aqui no YouTube, eu preciso explicar o motivo desse meu tempo ausente, o motivo do meu sumiço e por que eu estou aqui novamente, começando como se fosse do zero. Bom, como alguns de vocês ficaram sabendo, eu era membro da congregação cristã no Brasil, onde eu fui criado toda a minha vida, e em breve agora vai fazer um ano onde eu e minha esposa, nós optamos por sair da congregação e migrar para a primeira igreja batista em Assis, que hoje é a nossa igreja local. Essa decisão foi fruto de muita oração, de muita reflexão, de diálogo com a minha esposa também, inclusive foi ela quem sugeriu, eu estava esperando que partisse dela também para que não parecesse que fosse algo que eu estava querendo impor. Não foi uma decisão fácil, nem foi uma decisão impulsiva, mas foi algo que nós chegamos a um consenso juntos quando o nosso filho nasceu. Quando ele chegou, nós percebemos que era essencial que nós criássemos ele num ambiente saudável, onde o evangelho fosse vivido com liberdade, com graça, com verdade, sem pesos impostos por tradições humanas, por costumes. Essa decisão, ela transformou a nossa vida. Hoje nós estamos muito, mas muito felizes. Nós estamos crescendo, amadurecendo cada vez mais a cada dia, vivendo então coisas que nós nunca vivemos antes. Como eu estava dizendo aqui para vocês, essa decisão ela não foi do dia para noite. Na verdade, já fazia um bom tempo que nós estávamos infelizes dentro da congregação cristã no Brasil. E essa insatisfação começou quando nós começamos a estudar a Bíblia de forma profunda e percebemos que não encontrávamos base para muitas práticas que nós vivíamos e víamos ali dentro. Além disso, várias pregações de líderes, com ministérios ali, feriam muitas coisas que nós acreditávamos, na verdade que nós acreditamos, que são as verdades do evangelho. Por muito tempo, então, nós tentamos continuar ali dentro, permanecer ali na esperança de uma melhora, acreditando que uma reforma, que algo positivo poderia acontecer e transformar todo aquele sistema. Mas chegou o momento em que nós percebemos que ao insistir em algo que não era o propósito de Deus para nós estávamos então negligenciando a nossa própria vida espiritual. Por um período nós ficamos fracos, nós ficamos vulneráveis na fé e acima de tudo distantes de uma fé verdadeira e plena. Quando nós nos manifestávamos publicamente ou até entre pessoas sobre coisas que nós não concordávamos ali dentro, uma das coisas que nós mais escutávamos, vocês que me acompanham das antigas vão lembrar, era que o pessoal sempre dizia: não está feliz aqui dentro? Busca outro lugar. Se vocês não estão felizes dentro da congregação, vão para outra igreja. E foi exatamente o que nós fizemos. O que nós não imaginávamos é que a nossa saída iria gerar tanta fúria por parte de alguns, principalmente desses aí que falavam, não está feliz aqui, vai para outra. Nós somos duramente atacados por fazermos aquilo que eles nos aconselharam, inclusive, buscar um lugar onde nós pudéssemos viver a fé de acordo com a palavra de Deus e crescer espiritualmente. Desde que nós anunciamos a nossa saída, nós enfrentamos ataques fortíssimos, alguns deles de uma brutalidade até difícil de acreditar. Nós recebemos mensagens dizendo que a minha esposa, por exemplo, merecia ser estuprada porque ela estava utilizando vaidades, joias,
joias, maquiagens, enfim, aquilo que definem como vaidade, e até mesmo gente que veio me falar que Deus mataria o meu filho, que é um milagre de Deus, para que nós voltássemos para a congregação pelo caminho da dor, que ele tocaria naquilo que nós mais amávamos. Tudo isso de pessoas que se dizem cristãs. Essas palavras são dolorosas, mas eu quero deixar claro, eu perdoo todas elas. Isso porque quando nós saímos, nós optamos pelo silêncio. Ninguém me viu fazendo live em canal de YouTube para atacar a instituição, participando de podcast com outras pessoas para ridicularizar, para fazer chocarrice, nem para denegrir ninguém. Quando as pessoas descobriram que nós tínhamos mudado de igreja, foi através de postagens que nós fizemos naquele novo ambiente. Muitos canais então nessa época começaram a fazer vídeos sobre isso, mas eu não postei nada aqui nesse canal e vocês são prova disso. Mesmo sabendo que poderia atrair muita atenção e visualizações, eu resolvi esperar. Eu esperei as coisas se estabilizarem, nós nos adaptarmos à nova igreja, esperei a minha raiva de alguns comentários passar para que eu pudesse agir de forma coerente de acordo com o fruto do Espírito que Gálatas 5 nos exorta. E essa talvez tenha sido a melhor escolha que eu fiz, uma escolha consciente, porque eu quero que tudo que eu diga aqui seja feito para edificar e glorificar a Deus, não só para promover polêmicas vazias e discussões inúteis. O que eu quero dizer para vocês aqui é que eu tive todo um cuidado para que essa transição acontecesse da forma mais tranquila possível. Eu não fiz acusações públicas logo que eu saí, não ataquei a instituição CCB nem os seus membros, justamente por respeito e por acreditar também que naquele momento o silêncio seria o melhor testemunho que eu poderia dar. Mesmo assim, eu fui duramente atacado, inclusive em púlpitos, por pregadores que me conheciam e conheciam a minha história. Nessa época, até críticos da congregação fizeram vídeos me defendendo de injustiças que proclamaram sobre mim em cima de púlpitos. Isso demonstra algo que nós precisamos refletir como cristãos. Vocês não acham que uma igreja realmente saudável deveria permitir que os seus membros se desligassem, saíssem de forma tranquila, com respeito mútuo? Eu acredito que sim, mas infelizmente o que nós vemos na prática, inclusive de muitos outros membros que têm saído e também optado pelo caminho do silêncio como eu, sente por parte dos membros de lá toda essa raiva, esse rancor, esse furor. E obviamente também tem aqueles que saem, já querem botar a boca no trombone e denunciar tudo que viu de errado, e obviamente isso aí vai trazer conflito. Mas fica a reflexão. O comportamento de alguns mostra que tem muita coisa que precisa melhorar. Muitos têm me perguntado também: Edu, mas a tua família, teu pai é ancião da Congregação Cristã no Brasil, eles também saíram, seu pai continua com o ministério, mesmo que aconteceu com você, ele sofreu alguma represália? Gente, o restante da minha família continua na congregação, da minha esposa também, e é só eu e a minha esposa que saímos oficialmente. No começo foi difícil para as nossas famílias processarem, entenderem. Eu e meu pai, nós tivemos conflitos, nós ficamos inclusive um tempo afastados. Foi um período muito sofrido, tanto para mim quanto para ele, eu tenho certeza. Mas pela graça de Deus, hoje eu considero até a nossa relação muito melhor do que antes. Ele tem as convicções dele, eu tenho as minhas convicções. Nós discordamos biblicamente, teologicamente em muitos pontos, mas nós aprendemos a nos respeitar. E o amor entre nós, o vínculo de pai e filho, tem sido ainda maior. Tanto meu pai quanto a minha mãe, eles amam o netinho deles, eles me amam, não saem daqui de casa e vice-versa. E essa reconciliação é mais uma prova de como Deus tem agido poderosamente nas nossas vidas. Por isso eu sou profundamente grato ao Senhor. Outra coisa que eu queria abordar aqui também é o surgimento de muitas calúnias e difamações que surgiram ao meu respeito, ao respeito da minha esposa também, desde que nós saímos. Pessoas têm dito que nós saímos por motivo de pecado, por motivo de ganância, porque eu queria pregar por dinheiro, porque eu queria cargo ministerial. Gente, todas essas coisas não passam de mentiras criadas por mentes férteis e desocupadas ao serviço de Satanás. Algumas pessoas também vieram com aquele discursinho pronto, sabe? De, não, Deus já tinha revelado pra mim que vocês iriam sair, a fama subiu pra cabeça, isso, aquilo, dinheiro. São os famosos engenheiros de obra pronta, né? Se Deus tinha revelado pra eles, por que nunca vieram falar nada? Mas agora ia fácil. Deus ia tirar o joio da obra, Deus já tinha me mostrado que isso ia acontecer com vocês. Depois que os fatos se desenrolam, é fácil, né? Aparecer com esse tipo de afirmação, mas a gente sabe que não tem nenhum fundo de verdade nisso. Por enquanto eu não vou responder essas calúnias nesse vídeo, não é esse o intuito desse primeiro vídeo, mas já adianto que eu vou fazer vários vídeos refutando cada uma dessas coisas ao desenrolar do tempo aí. Só que eu vou fazer isso com calma, com provas e com embasamento. Meu objetivo vai ser mostrar a verdade, sem ataque, sem polêmica desnecessária, mas para que a palavra de Deus seja glorificada e que a verdade prevaleça. Eu preciso dizer algo também, que desde que eu saí, eu nunca fui pra casa de ninguém, nunca fui na casa de ninguém, visitar nem nada do tipo, de pessoas que estão na congregação ainda, com o intuito de atacar a CCB, de criticar a CCB pra essa pessoa, de convencer essa pessoa que ela precisa sair de dentro da CCB. Eu respeito profundamente cada pessoa que está ali. E tudo que eu peço é respeito da mesma forma. Lembrando que respeitar não significa concordar com tudo ou não criticar. Pelo contrário, as críticas elas são válidas, desde que elas sejam feitas com educação, sem ataques pessoais, no campo das ideias. Inclusive eu conheço muitas pessoas próximas a mim, amigos meus, que continuam lá porque acreditam na mesma coisa que eu acreditava quando eu permanecia ali dentro. Hoje eu já não acredito mais nisso, mas eles acreditam que pode haver uma melhora, que pode haver uma mudança, uma reforma, algo que não fique só no papel, nas circulares, não, mas que venha pra prática. É o que eles acreditam. Eu também quero deixar claro aqui algo muito importante. Eu e a minha esposa, nós não demonizamos tudo que nós vivemos dentro da Congregação Cristã no Brasil, como alguns fazem. Esses que assim fazem têm os seus motivos, eu respeito, mas não é essa forma como nós enxergamos tudo isso. Nós reconhecemos que ali dentro, por um tempo, nós cumprimos um propósito de Deus, que todas as coisas que nós passamos ali, por piores que tenham sido, contribuíram para o nosso bem, como nos exorta a palavra de Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados segundo o seu propósito. Nós recebemos ali muitas coisas boas que foram dadas por Ele, não pela instituição CCB em si, mas por meio dela. Apesar de nós termos sérias discordâncias teológicas e bíblicas, nós sabemos que existem muitas pessoas boas e pessoas sinceras dentro da Congregação Cristã no Brasil, e eu particularmente, Eduardo, eu tenho algo muito claro no meu coração. Aqueles que acreditam em Cristo como o único e suficiente Salvador, acreditam na salvação pela graça, mediante a fé, e não pelas obras, e enxergam a Bíblia como autoridade máxima de fé
fé e conduta, esses eu considero meus irmãos em Jesus Cristo, independente da denominação que eles pertençam. Eu preciso também dizer para vocês que mesmo eu não indo atrás de arrebanhar ninguém, muitas pessoas desde então têm me procurado. Pra você ter noção, nós temos um grupo com mais de 800 pessoas. Eu quem criei esse grupo de tanta gente que chegava até mim com dúvidas, compartilhando experiências traumáticas que elas viveram dentro da congregação, algumas até semelhantes às que eu passei, e eu tenho tentado auxiliar essas pessoas da melhor forma possível, seja por Instagram, seja pessoalmente. Pessoalmente também, algumas dessas pessoas que vieram até mim tomaram inclusive a mesma decisão que eu tomei. Algumas inclusive já estão até iniciando o processo de membresia na igreja local, a qual eu também sou membro. Mas ao contrário do que dizem por aí, que eu sei que dizem, o Eduardo tá arrebanhando gente, indo atrás das pessoas, tirando da CCB, sempre foram essas pessoas que me procuraram. Eu não fui atrás de ninguém. Quem fala isso tá mentindo. Essa decisão sempre partiu delas. Foi a curiosidade delas sobre a minha mudança radical que levou elas a me perguntarem o que aconteceu. Quando eu pude explicar para elas, mostrando nas escrituras aquilo que eu também aprendi, indo direto à fonte das escrituras, essas pessoas entenderam e decidiram tomar a decisão que eu tomei. Outra coisa que eu quero trazer aqui para vocês, na verdade, é mais compartilhar, né? Eu queria compartilhar com vocês que a decisão que nós tomamos, né, de romper com a congregação cristã no Brasil, foi uma decisão que afetou todas as áreas da nossa vida. Nós perdemos muita coisa por causa disso, como já era esperado também. Nós perdemos contratos, abrimos mão de monetização em dólar quando nós paramos de fazer os vídeos aqui, perdemos parcerias de publicidade com pessoas que eram da congregação cristã no Brasil em outras redes sociais. Algumas dessas pessoas simplesmente pararam de nos responder, viraram a cara do nada quando souberam que nós tínhamos saído da congregação cristã. Eu perdi antigos patrocinadores aqui do canal, como os vídeos no YouTube, contratos de publicidade, a minha loja também de bíblias. Tudo isso funcionava em razão de eu estar na congregação e ativo nas mídias sociais. Então essas eram as minhas fontes principais de renda e elas foram totalmente afetadas. Teve meses aqui em casa, inclusive, que eu e minha esposa fomos no mercado e compramos só miojo para aguentar porque a gente não tinha dinheiro. Mesmo assim, graças a Deus, nós nunca precisamos pedir nada para ninguém. Nós nem sequer comentamos as coisas que nós passamos aqui nesses dias difíceis. E eu dou graças a Deus pela mulher que o Senhor me deu como esposa, porque ela foi essencial, estando do meu lado, me apoiando em todo esse processo. Isso tudo aconteceu também porque no momento em que eu decido parar de ser ativo da forma que eu era nas mídias sociais, também parei de promover algo que eu não acreditava mais. Eu não conseguia mais me sentir bem propagando aquilo que eu, sabendo que era errado conforme as escrituras me orientavam, percebia que não estava alinhado com a verdade do evangelho e eu não conseguia negociar os meus valores por dinheiro. Mas ao mesmo tempo, em todas essas perdas, Jesus esteve conosco, Jesus esteve com a minha casa em todos os... Irmão Eduardo, eu sei muito bem o que o irmão está falando. Eu sofri isso também. Tinha muitos amigos. Quando eu saí da congregação cristã no Brasil, perdi todos. Uns deles ainda falaram para mim, você tem certeza que você vai fazer essa? E eu não quero falar aqui. Irmãos, como eu não sabia que as pessoas eram tão religiosas, fanáticas e alienadas. Por que isso? Nós não estamos vestindo camisa de time. Nós somos cristãos. Você serve a Jesus Cristo. Eu sirvo a Jesus Cristo. E o mandamento do Senhor Jesus Cristo é amar a Deus sobre todas as coisas, não a nossa igreja. Não a placa denominacional. E o segundo mandamento dele é amar o próximo como a ti mesmo. Será que você não entendeu ainda o que é o cristianismo? Mas fazer o quê, né? Ver algo que eu não acreditava mais. Eu não conseguia mais me sentir bem propagando aquilo que eu, sabendo que era errado conforme as escrituras me orientavam, percebia que não estava alinhado com a verdade do evangelho e eu não conseguia negociar os meus valores por dinheiro. Mas ao mesmo tempo, em todas essas perdas, Jesus esteve conosco, Jesus esteve com a minha casa em todos os momentos. Inclusive provendo o nosso sustento de forma sobrenatural, de uma maneira que nós nunca imaginávamos, maneiras, na verdade, no plural. Tanta obra, de tanto milagre que a gente viu Deus fazer nesse período. Nós vivemos experiências tão marcantes do cuidado de Deus e da provisão dele por nós, que eu não tenho palavras suficientes para expressar o tamanho da minha gratidão. Apesar de tudo que parecia ser uma dificuldade imensa, ainda assim a paz e a alegria que nós estávamos vivendo nesse período das privações foram coisas incomparáveis. E essa paz que excede todo o entendimento que a palavra fala, foi justamente o que fez essa transição parecer leve pra gente. O conforto de nós sabermos que nós estávamos exatamente no centro da vontade de Deus para nossa vida. Eu também quero falar sobre os vídeos antigos desse canal. Vocês viram que eu mudei o nome, que eu apaguei todos os vídeos antigos. Esse é o primeiro vídeo, literalmente começando do zero. E eu tomei a decisão de apagar todos os vídeos porque a maioria deles não refletiam mais o propósito de vida que Deus me deu. Uma decisão difícil, mas foi necessária. Tinha muitos vídeos bons, realmente. Alguns talvez eu até vou repostando aí conforme for o tempo, mas fazendo as adaptações e correções que eu preciso fazer. Eu queria mesmo representar um recomeço do zero, porque em Cristo todas as coisas se fazem novas. Esse canal agora se chama Eduardo Vasco Transbordando Graça, o nome do canal. E o foco é muito claro, trazer a verdade à luz das escrituras, de forma honesta, de forma transparente. O objetivo aqui não é vir para virar mais um crítico, atacar uma denominação, seja motivado por ódio ou por rancor, não. Farei críticas sim, quando necessário,
necessário. Essas críticas não vão ser movidas por mágoas, por ressentimentos e não vão ser direcionadas somente à congregação cristã no Brasil. Tanto é que no meu perfil do Instagram, eu criei um novo, onde eu falo da palavra do evangelho. Eu já venho fazendo críticas não somente à congregação, mas a muitas outras igrejas. Inclusive, esses tempos atrás, critiquei um pastor que foi expulso da Ordem dos Pastores Batistas, que inclusive é da denominação a qual eu pertenço, para vocês verem a imparcialidade. Então, toda crítica que eu trouxe aqui, ela vai ser motivada pelo desejo ardente que eu tenho no meu coração de ver a palavra de Deus sendo vivida e pregada com fidelidade. Então, esse canal vai ser um espaço para compartilhar estudos bíblicos, reflexões teológicas, pedaços de ministrações ou até ministrações inteiras quando eu ministrar. Pra quem não sabe, agora eu sou seminarista da Primeira Igreja Batista aqui em Assis. Eu faço teologia na Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Sou pregador não só na Igreja Batista quando eu tenho oportunidade. Meu irmão, eu também perdi muita condição financeira, amigos. Eu também tinha comércio. Depois que eu saí da congregação, a Irmandade começou a atravessar a rua para não comprar no meu comércio, ou para não passar perto da onde eu tinha loja, para não me saudar com a paz de Deus. Por que será isso, né? Eu vou, como membro da Primeira Igreja Batista, eu sou livre para isso. Como já tive a oportunidade de estar sendo convidado pela Assembleia Cristã Igreja Bíblica em Barueri e na Penha, convidados pelo pastor Danilo, pastor Bruno Leão, que me chamaram, eu tive o maior prazer de ir lá compartilhar a palavra. Onde me chamarem com desejo de ouvirem da palavra do Evangelho, eu vou. E ao contrário do que muitos têm me atacado, eu não cobro R$1 para estar pregando a palavra de Deus. Muito do que vocês escutam por aí de pastores, fulano cobra para pregar, a maioria é tudo mentira. Existem sim alguns que cobram aí para pregar a palavra de Deus, não. Mas a maioria sobrevive à base de ofertas, ninguém estipula valor de nada para ir pregar em lugar nenhum. Os que fazem isso estão errados e vão ser criticados aqui também quando tiver oportunidade. Enfim, como eu dizendo, eu tenho dedicado uma boa parte da minha vida ao estudo, eu tenho conseguido utilizar desses dons, principalmente na minha igreja local, onde eu tenho as oportunidades, apesar de eu não ter nenhum ministério, nenhum cargo eclesiástico ali dentro. Sou apenas um membro, ajudo no louvor de vez em quando e ajudo no departamento de mídias ali. Nesse canal também, nessa nova etapa, eu quero mostrar para vocês o nosso dia a dia nessa nova jornada, nós como família, nós como cristãos, nós como igreja. E meu compromisso, eu repito, é com a verdade do Evangelho. Se você faz parte da minha audiência antiga que assistia a gente aqui na época da Congregação Cristã do Brasil, talvez você se sinta escandalizado ao me ver hoje, ao ver a minha família. Talvez o meu jeito de falar, o meu jeito de agir, o meu jeito de me vestir, o meu jeito de me posicionar pode causar algum estranhamento. Mas eu só quero te pedir uma coisa, se possível, que antes de você me julgar ou aparecer com pedras nas mãos, que você me dê a chance de te mostrar ao longo do tempo que essas mudanças, elas não são negativas. Pelo contrário, elas refletem a transformação que o Evangelho que me alcançou causa. Eu sei que o Parabéns, meu irmão. Parabéns pelo irmão ter escolhido a boa parte. Escolheu o cristianismo nato. Não estou falando isso para refutar a congregação e dizer que lá não tem um cristianismo nato. Mas o irmão está procurando um meio de entender melhor as Escrituras. Como eu queria que os nossos amados anciões do Brás abrisse, é uma igreja tão rica, abrisse um lugarzinho para fazer o estudo da palavra. Como ajudaria toda a Irmandade, como ajudaria o ministério. Seria tão bom. As pessoas não iam procurar outros lugares com estudo bíblico. E todos nós seríamos edificados. E todos nós seríamos mais crentes. Sobre o canal, é isso mesmo, meu irmão. Eu estou lutando aqui, muito tempo aqui no YouTube. Só tenho 55 mil inscritos. Muito pouco. Só aqueles que realmente entendem o trabalho da obra e não é religioso, ele vai e vem e se inscreve no meu canal. Tem canais aqui que só fala bem da instituição, mas não fala uma palavra de Jesus, nem do Evangelho de Cristo. Passa de 500 mil de inscritos. Sabe, nós estamos todos os dias aqui falando de Jesus Cristo. E as pessoas, em vez de se inscrever, elas desinscrevem do nosso canal. Se eu quisesse ganhar dinheiro com o canal, eu mudaria o foco. Só ia falar bem. Porque uma pregação que eu tenho na Congregação Cristã no Brasil tem 1.200.000 visualizações. Se eu falasse só bem, eu teria isso de inscrito. Mas eu não estou aqui para falar bem e nem falar mal. Eu estou aqui para falar da palavra de Deus. A verdade da hermenêutica e da exegese da palavra. Se você gostou desse vídeo, deixa nos comentários o que você acha.
Você acha que o irmãozinho fez certo? Ou você acha que ele deu um tiro no pé? Ou você acha que fez errado? Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Deixa o joinha. Compartilhe com mais pessoas. E vamos juntos procurar a palavra de Deus. Deus abençoe.